Boa tarde, tudo bem? O título de nosso trabalho é Dendrograma de Classificação de Solos Brasileiros Baseados na Constante Dialética, conformado por Victor, Jean, Jeronimo e a Larissa. Como pequena introdução, nós vamos falar a importância do conteúdo de água no solo, já que é um dos fatores principais para a formação do solo e influi de forma física, química, biológica dentro do solo e além das plantas, influindo nas áreas especialmente da engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia agrícola, pedologia, geologia, inclusive com hidrologia. Para avaliar o conteúdo de água no solo, usualmente nós utilizamos metodologias indiretas, como será a medição da condutividade elétrica, constante dielétrica, a resistividade elétrica. Pode ser feita em campo ou também pode ser feita em laboratório. Todas essas variáveis são influenciadas pela textura, mineralogia, densidade do solo, matéria orgânica, morfologia. E além disso, cada uma delas tem diferentes situações internas que é um pouquinho mais complexo para poder identificar ou falar de características do solo. Para isso, a gente criou as classificações dos solos, para saber mais ou menos que categorias ou como podemos diferenciar entre cada solo, não? Aí temos a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que dá mais importância aos óxidos de ferro e alumínio, a USDA, que dá mais importância aos solos que são mais da parte alta, os solos internacionais do RB, que já tenta sistematizar tudo de forma geral, mas quase nenhuma dá muita importância ao conteúdo de água, que é um fator importante que influi em todos os solos. É por isso que nosso objetivo geral é modelar a umidade volumétrica do solo por meio do modelo GAMS, com distribuição beta, avaliando o efeito da constante dielétrica e da classe de solo sobre a média e a variabilidade da umidade. Como específicos, temos determinar o modelo GAMS mais adequado para a predição da umidade volumétrica do solo, avaliar o desempenho dos modelos GAMS, ajustar os modelos e aplicar técnicas GAMS para o desenvolvimento do dendrograma e comparar os agrupamentos obtidos com classificações internacionais, avaliando o grau de concordância entre as abordagens. Nesta etapa, foram coletados amostras de diferentes classes de solo no estado de Minas Gerais, abrangendo regiões com característica climática variada, como as zonas temperadas, tropicais e semiáridas. Após a coleta, as amostras foram peneiradas, secas ao ar-condicionado, ao ar e ar-condicionado, em anéis de PVC. E em seguida, os solos eles foram saturados com água para permitir a análise da constante dialética. A medição ela foi realizada com a sonda de capacitância dielética e que emite um sinal de eletromagnético. E assim o procedimento ele foi obtido ter as estimativas do conteúdo de água no solo de forma padronizada e adequada para diferentes amostras analisadas. O modelo que foi utilizado foi o modelo GAMOS, na qual tem uma formulação matemática na à direita e na esquerda foi usada a distribuição beta, que é a distribuição que ela é adequada para esse tipo de dado. E foi também verificada, foi feita a fusão dos solos, que foi feito usando a função Pquet para analisar e diminuir a dimensão dos dados, formando então a classe dos solos, no qual foi diminuído para que possa ter uma interpretação mais direta. E o Geninho vai dar continuidade na apresentação. Bom, dando continuidade, mostrando aqui os resultados da análise descritiva, houve uma maior variação da heterogeneidade, assim como também da dispersão dos dados, com coeficiente de variação sendo 66,5. E quanto à simetria, é assimétrica à direita, e cortose sendo platicúrtica com um pequeno achatamento à esquerda, e o que é confirmado quanto à simetria neste gráfico. E logo a seguir, os gráficos de caixa mostram que dentro da classe do solo, a umidade volumétrica não houve nenhuma variação das classes avaliadas. E olhando para os horizontes, o horizonte B, a CBR, teve uma mediana um pouquinho diferente do horizonte A e B. Isso devido exatamente que a constante dielétrica, a umidade da água no solo, varia nessa classe, nesse horizonte devido exatamente à sua estrutura, assim como à textura. E quanto à umidade em função da constante dielétrica, revela exatamente que quando o solo está seco, pequena quantidade de água dentro do solo vai exatamente expressar exatamente uma variação da constante dielétrica dentro do solo. Então, pequenos valores são mostrando maior concentração da umidade dielétrica da umidade volumétrica em função da constante dielétrica, que vai se aumentar ou vai se diminuir à medida que o solo vai se umedecer.
Então, estudos confirmam exatamente que quando o solo está seco, pequena quantidade de umidade, ele vai variar, expressar-se exatamente a sua... E a Larissa vai dar continuidade. Então, após a verificação ressaltada pelo Gernimo, chegamos à etapa de validação dos dados para posteriormente construir o nosso dendrograma. O gráfico que eu mostro para vocês, o 6 e o 7, o 6 especialmente, ele nos indica que há uma estabilidade dos nossos modelos estatísticos ao longo dos intervalos dos dados, indicando que a maior parte dos resíduos permaneceu próximo das nossas linhas centrais de referência, embora a gente observe uma leve tendência à direita. E o nosso gráfico 7, ele complementa essa avaliação ao verificar desvio na distribuição dos resíduos, onde a curvatura observada, ela apresenta problemas nas caudas, especialmente ocasionados pela curtose, mas o comportamento no centro da distribuição indica um bom ajuste desse modelo. Dessa forma, nós conseguimos, então, avaliar o agrupamento das classes de solo para a estimativa da umidade. A gente observa que, a partir do agrupamento, em função do conteúdo volumétrico de água, em função das diferentes classes de solo, podemos observar que a capacidade de armazenamento de água, ela está ligada não diretamente à classe taxonômica, mas aos atributos físicos que essas classes de solo elas venham a ter de diferentes, principalmente quando esses atributos são ligados diretamente à dinâmica da água nesse solo. A gente pode observar aqui, nas duas extremidades do nosso dendrograma, o de cima, classificado como EPT, e o mais abaixo, também como EPT, eles fazem parte de uma mesma classe de solo, que são os campsolos. E a gente percebe aí uma distinção entre eles. Essa separação ela pode ser atribuída à elevada variabilidade inerente dos campsolos, por serem solos com baixo grau ou moderado de desenvolvimento pedogenético, onde suas propriedades físicas são fortemente influenciadas pelos materiais de origem, relevo e estágio de evolução, resultando em uma ampla variação da textura, estrutura e densidade do solo. E aqui a gente observa que, a partir do agrupamento, as 27 classes de solo que nós tínhamos anteriormente, em função do conteúdo de água, elas agora se diferenciam ou se distribuem em 8 classes distintas, como observado na tabela. Partindo agora para a nossa análise de correlação, a gente observa que a umidade volumétrica ela tem forte correlação com a constante dielétrica, resultando que o maior conteúdo de água tem maior resposta dielétrica. E os atributos físicos, químicos e mineralógicos, eles atuam de forma integrada para essa avaliação. Logo, a gente observa também que essas características, elas influenciam a resposta dielétrica do solo e, consequentemente, as medições eletromagnéticas. E, a partir daí, a gente observa, na nossa análise de componentes principais, avaliando os atributos químicos e físicos nos nossos 27 perfis, e a gente encontrou que os dois primeiros componentes principais, eles explicaram a nossa variabilidade dos dados em 57,1%, onde 36,6% estão ligados ao nosso componente principal 1 e 20,5% ao nosso componente principal 2. A distribuição dos perfis no plano da PCA, ela vem evidenciar uma ampla sobreposição entre classes de solo, indicando que latossolos, cambissolos, argissolos, luvissolos e neossolos não foram discriminados exclusivamente pelas suas classificações taxonômicas. Esse comportamento demonstra que solos pertencentes a diferentes classes, eles podem apresentar características físico-químicas semelhantes, enquanto que os perfis de uma mesma classe, eles podem apresentar elevada variabilidade em função do seu material de origem, relevo, intensidade do intemperismo e histórico de uso e manejo. Dessa forma, nós concluímos que o modelo Gamos com distribuição beta, ele mostrou-se adequado para representar a umidade volumétrica do nosso solo, pois ele permitiu considerar a natureza limitada das nossas variáveis respostas e a heterogeneidade associada às nossas diferentes classes de solo. E o nosso dendrograma, ele permitiu identificar que os grupos de solos com comportamento hídrico semelhantes demonstram que a similaridade funcional entre os perfis nem sempre coincidem com classificação taxonômica. A integração entre gamos, agrupamento hierárquico, diagnóstico de resíduo, correlação e PCA, elas se mostraram úteis para interpretar a dinâmica hidrofísica desses solos e pode apoiar uma estratégia de manejo de água, conservação do solo e classificação funcional sobre os solos brasileiros.